Olá, eu sou Cássio Carvalho. Nos últimos vídeos falei sobre o Castelo do Silêncio e o Castelo do Conhecimento do livro O Cavaleiro Preso na Armadura. Um livro muito gostoso de ler e com muita sabedoria. Bom, antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou deficiente visual desde o nascimento. Tenho apenas 10% de visão. Isso me proporcionou diversas experiências de superação e eu cheguei à conclusão de que a superação não é talento, mas sim treinamento. Eu, além de muitos outros, tive a falta da visão como um dos meus desafios e você com certeza tem os seus próprios motivos de superação. O meu propósito é te mostrar que superação é para todos, não para quem nasceu com um talento especial. Se eu conseguir, você também consegue. Mas vamos começar o conteúdo de hoje. O livro O Cavaleiro Preso na Armadura é um livro de sabedoria. É a história de um cavaleiro, um super-herói, que ele tem como propósito de vida salvar todos que estejam em perigo no reino que ele vivia. Ele passa uma vida em função disso, uma vida em função de salvar os outros. Ele tem que estar sempre pronto com a sua armadura, com o seu cavalo e com sua espada para sair a qualquer momento para enfrentar algum inimigo. E por isso, como ele tem que estar sempre pronto, ele tem que estar com a sua armadura. Só que chega um ponto que ele, mesmo estando em casa com a sua família, ele não tira mais a armadura. E aí, nem para comer, nem para dormir. E aí, quando ele percebe, ele já está preso nessa armadura e não consegue mais tirá-la. E então, com a ajuda de um mago, ele encontra o caminho da verdade. Se você não assistiu meus últimos vídeos, vale a pena. Dá uma olhada lá, que são as duas primeiras partes desse livro. Eu falei da primeira e da segunda parte e hoje vamos falar da última parte, da terceira e última parte. Mas vamos dar uma resumida do que nós já vimos nos vídeos anteriores. Cada etapa é simbolizada por um castelo. O primeiro castelo chama-se Castelo do Silêncio e o segundo do Conhecimento. Já o terceiro é o que nós vamos ver hoje, é o Castelo da Vontade e da Ousadia. Passar por esses três castelos simboliza passar pelo caminho da verdade. Bom, a história trata do cavaleiro que fica preso na própria armadura. E o que isso simboliza em relação à nossa vida real? Simboliza que nós vamos deixando a nossa essência para viver um personagem. Um personagem que acreditamos ser melhor do que realmente somos. E aí começamos a viver fora da nossa identidade, criando uma falsa identidade. Isso acontece a tal ponto que começamos a acreditar que somos algo que não somos e cada vez fica mais difícil nos livrarmos dessa armadura. E a consequência é que a vida vai ficando muito pesada, porque estamos vivendo fora da nossa identidade, o que é realmente um trabalho muito árduo. Mas quando temos a sabedoria de nos livrarmos de tudo aquilo que não é nosso, conseguimos dissolver a armadura e aí a vida vai ficando mais leve. Para isso, o primeiro passo é o quê? Aceitar a vida como ela é e nos conectarmos com a força suprema, que é o nosso Criador. Aceitar é compreender que tudo na nossa vida coopera para o nosso bem. Quando aprendemos a aceitar, ao invés de ter expectativas, não temos mais frustrações nem decepções. E aí paramos de batalhar que somos capazes, bondosos, porque se somos realmente bondosos e capazes, por que precisamos provar? Também compreendemos que essa armadura que nós mesmos criamos impede de sermos sensíveis aos outros. Essa armadura é criada com a desculpa de tentarmos ficarmos mais perto dos outros, mas não é o que na verdade acontece. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos aceitos por aqueles que mais amamos, porque colocamos uma armadura entre nós e eles. Compreendemos que é comum as pessoas não terem conhecimento nem consciência do caminho que estão percorrendo. E que o caminho fora da verdade conduz o quê? A desonestidade, ganância, ódio, ciúme, medo e ignorância. Já o caminho da verdade permite nos conhecer e aprender a nos amar. Aprendemos também a importância do silêncio interior e que isso significa muito mais do que não falar. É preciso ficar sozinho para deixar esta armadura cair. Muitas vezes falamos muito e ouvimos pouco como uma tentativa de não nos sentirmos sozinhos. Que perdemos muito tempo falando do que fizemos ou do que vamos fazer e não desfrutando realmente do presente, do nosso momento. E que não sabendo silenciar, não ouvimos sinceramente quem nós realmente amamos, nossa esposa, marido, filhos.
Mas também precisamos saber silenciar a nossa mente para conseguir ouvir o nosso eu verdadeiro, toda a nossa sabedoria. Bom, vejam quanto aprendizado somente nesse primeiro castelo. E no segundo? Já na segunda parte, caminhando para o segundo castelo, começamos compreendendo que somos todos parte um do outro. E se eu me conheço, também posso te conhecer. Aprendemos que não temos que sentir orgulho por sermos humanos, que não faz sentido. É como um pássaro sentir orgulho de poder voar. Pássaros nascem com asas para voar e nós nascemos com o coração. Basta sabermos usá-lo. E usando o coração, você consegue ouvir o seu eu verdadeiro. Entendemos que quanto mais você sabe, mais luminoso você se torna. Concluímos com isso que quem é luminoso o é para iluminar o seu próprio caminho, mas também para iluminar o próximo. Compreendemos também que muitas vezes confundimos necessidade com amor, principalmente em relação às pessoas mais próximas, como nosso marido, esposa e filhos. E a principal descoberta é que esta necessidade que temos de quem amamos não se trata somente das habilidades dessas pessoas, mas principalmente da necessidade que temos dos defeitos dessas pessoas. Como assim? Precisamos dos defeitos das pessoas? No livro A Esposa do Cavaleiro, ela se torna alcoólatra. E ficou claro que ele precisava que ela tivesse esse hábito para poder dizer que era tudo culpa dela, inclusive o fato dele ter ficado entalado naquela armadura. Era mais fácil culpar sua esposa de beber tanto do que se responsabilizar por suas próprias escolhas. Da mesma forma, ele necessitava do seu filho para o substituir na velhice, para honrar a sua história de cavaleiro. Não significa que ele não amava sua esposa ou seu filho. Sim, ele os amava, mas ao mesmo tempo que os amava, este amor também era uma resposta à necessidade que tinha dentro dele. E a principal necessidade que ele tinha era de amor próprio. Ele, na verdade, necessitava do amor e inclusive dos maus hábitos de sua família, porque ele, na verdade, não se amava. Mas como assim? Bom, não se amando, ele começou a precisar provar para ele e para a sociedade o seu valor. Ele fez isso vivendo em função dos outros, em função de salvar a todos, como se ele fosse um super-herói. E se apegou a essa ideia de tal forma que isso se transformou em uma fantasia, uma armadura. E para manter essa ilusão que ele alimentava, que alimentava o seu ego, ele precisava que sua esposa fosse alcoólatra. Porque sendo ela alcoólatra, ele tinha desculpa para manter uma armadura entre eles. E aí podia manter a distância entre eles e manter essa fantasia que ele alimentava. Mas ele vivia nessa luta intensa e vestiu essa armadura porque, na verdade, ele não se amava. Compreendemos que era esta necessidade que ele tinha da esposa e do filho, que era a própria armadura e que era um obstáculo ao próprio amor. É somente quando nos amamos que podemos amar aos outros, não é? Mas não acabou ainda. Depois desta parte, o cavaleiro foi levado a um espelho, mas não era um espelho comum. Não era um espelho que mostrava como ele se parecia, mostrava o que ele realmente era. Ou seja, um espelho que mostra você sem a sua armadura. Com a armadura, ele era um homem feio e triste, mas sem armadura, ele era uma pessoa charmosa e cheia de vida, com olhos brilhantes de compaixão e amor. Ou seja, o espelho mágico mostrava para o cavaleiro o eu verdadeiro dele, o homem que vivia por debaixo desta armadura. Todos nós nascemos com este potencial, ser belo, inocente e perfeito. Mas por que nós não nos sentimos assim? O que acontece no nosso percurso que faz com que nos sentimos tão diferentes disso? Acontece que não compreendendo que todos nós somos perfeitos, para ser algo que acreditamos ser melhor do que somos, ou para mostrar para os outros nosso valor, a gente coloca uma armadura invisível entre nós e nossos sentimentos verdadeiros. Só que alimentamos isso por tanto tempo e com tanto empenho que ela deixa de ser invisível e passa a ser permanente. Vejam, quanta luta, quantas batalhas, tudo para provarmos que somos bondosos, gentis e amorosos. Uma guerra para as pessoas gostarem da gente, para fazer com que sejamos aceitos. A verdade é que nós não precisamos provar nada disso. Bondade, amor, compaixão, inteligência e desprendimento são características essenciais nossas. E tudo o que nós precisamos fazer para possuir essas qualidades é simplesmente reivindicar, porque elas já nos pertencem em essência.
Só que não acabou. No castelo do conhecimento, o cavaleiro ainda precisava aprender sobre a ambição. E aí, olhando para a natureza, ele pôde observar que em tudo, nas árvores, nos animais, tudo existe um propósito, mas não há qualquer tipo de ambição. As árvores estão satisfeitas simplesmente sendo árvores, assim como os animais estão felizes simplesmente sendo o que são, animais. Será que isso está correto somente para árvores e animais? Por que será que as pessoas têm tanta ambição? O ser humano tem muita ambição porque, na sua mente, ele deseja se tornar melhor. Melhores do que são, melhores do que os outros. E, na verdade, querem ser melhores do que pensam que são. Mas já compreendemos que isso tudo é uma ilusão. Se somos perfeitos, por que a ambição de nos tornarmos melhores? E melhores do que quem, se todos são perfeitos também? A verdade é que temos ambição de riqueza, riqueza material. Mas existem diferentes tipos de riqueza, como existem diferentes tipos de ambições. A ambição originada da mente pode até gerar a riqueza material, belos castelos, belos cavalos. Mas somente a ambição que vem do coração é que pode trazer também felicidade. A ambição do coração, ela é pura, não compete com ninguém e não fere ninguém. Ela serve a você como serve aos outros ao mesmo tempo. É como o autoconhecimento, que é luz para iluminar o seu conhecimento, mas também para iluminar os demais. E é nesse ponto que nós podemos aprender com a macieira. Ela se torna graciosa e plenamente madura, cheia de bons frutos que ela dá livremente a todos. E assim como a macieira, quanto mais frutos proporcionarmos para as pessoas, mais cresceremos e mais formosos nos tornaremos. Todos nós recebemos a mesma energia vital que a árvore, usamos a mesma água, o mesmo ar e o mesmo alimento da terra. Se aprendermos com a árvore, também poderemos gerar todos os frutos que a natureza tem o propósito de gerar e logo teremos uma vida em abundância. Uau, quanto conhecimento, não? Mas vamos ao terceiro castelo, que é o propósito do vídeo de hoje. Bom, ao adquirir todo esse conhecimento, o castelo e o mago desapareceram. E o cavaleiro voltou para o caminho da verdade. Bom, tendo se livrado de quase toda a armadura, menos do peitoral, ele já se sentiu mais leve e bem jovem, como há muitos anos não se sentia. Ele também descobriu que estava gostando de si mesmo como há muito tempo não gostava. E aí, com passos firmes, partiu em direção ao castelo da vontade e da ousadia. Era um castelo mais alto que os outros e com paredes muito mais grossas. Mas confiante de que logo venceria esse castelo, ele começou a atravessar uma ponte levadiça e ele estava acompanhado dos seus amigos animais. Quando estavam na metade do caminho, a porta do castelo foi escancarada e apareceu um barulhento e ameaçador dragão que soltava fogo por todas as partes. Apavorado, o cavaleiro ficou paralisado. Ele já tinha visto alguns dragões nos velhos tempos, mas esse era realmente enorme e as chamas saíam de todos os lugares. Para piorar ainda mais a situação, as chamas eram azuladas, o que significava que esse dragão continha muito butano. O cavaleiro buscou a espada, mas suas mãos não encontraram. Ele começou a tremer de medo. Pediu ajuda ao mago, mas o mago não apareceu. E por que será que o mago não vem? Bom, o mago não pode me abandonar agora, foi o que ele pensou. Ele prometeu que não haveriam dragões no caminho da verdade. Bom, ele estava falando de dragões comuns, disse o monstro para ele. E agora, nossa, ele estava de frente com um dragão que, além de tudo, podia ler pensamentos. Era realmente muito assustador, mas de algum modo o cavaleiro conseguiu se controlar e parou de tremer. Com a voz autoritária e mais forte do que conseguia fazer, ele gritou: "Saia do meu caminho!" E a besta bufou, soltando fogo por todos os lados, e disse: uma fala bastante arrojada para um gato amedrontado. Sem saber o que fazer, o cavaleiro tentou ganhar tempo. Perguntou: "O que você está fazendo no castelo da vontade e da ousadia?" E aí o dragão respondeu: "Em que lugar melhor você pensa que eu poderia estar? Sou o dragão do medo e da dúvida." E o cavaleiro teve que admitir que esse dragão tinha realmente o nome correto.
Medo e dúvida era exatamente o que ele estava sentindo naquele momento. E aí o dragão gritou mais uma vez: estou aqui para eliminar todos os insolentes que acham que podem vencer a todos somente porque acham que passaram pelo castelo do conhecimento e do silêncio. E então o pássaro sussurrou no ouvido do cavaleiro: uma vez o mago disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. E o cavaleiro se virou rapidamente e se afastou pela ponte levadiça. E então seu amigo esquilo perguntou: você vai desistir depois de ter chegado tão longe? E ele respondeu: não sei, prefiro continuar vivo. E ouviu sua própria consciência dizendo: como pode viver consigo se não tem a vontade e a ousadia para testar seu autoconhecimento? O autoconhecimento é verdade e você sabe o que dizem: a verdade é mais poderosa do que a espada. E o cavaleiro pensou por um instante: sei que dizem isso, mas será que alguém já provou isso e continuou vivo, né? Mas foi então que o cavaleiro lembrou de que não tinha que provar nada. Ele nascera bondoso, gentil, bondoso, então ele não precisava sentir medo nem dúvida. O dragão não passava de uma mera ilusão. E aí, pensando que o dragão existia somente se ele acreditasse nisso, ele respirou fundo e caminhou lentamente de volta pela ponte levadiça. E o dragão, é claro, veio novamente ao seu encontro, bufando e cuspindo fogo. Só que dessa vez o cavaleiro continuou marchando em frente. Só que sua coragem logo começou a derreter e, gritando de medo e angústia, ele deu meia volta e correu de volta. Vendo ele fugir, o dragão deu uma gargalhada. Os animais amigos do cavaleiro disseram para ele: você foi muito corajoso para uma primeira tentativa, mas será muito melhor sucedido numa segunda tentativa. Lembre-se, o dragão é apenas uma ilusão. E o cavaleiro retrucou: e esse fogo era também uma ilusão? Sim, era. Então, por que eu estou com as minhas calças queimadas? Porque você tornou o fogo realidade quando acreditou que o dragão também era real. Se você acredita que o dragão do medo e da dúvida é real, você lhe dá poder para queimar inclusive as suas calças. Então ouviu sua própria consciência: você tem que voltar e enfrentar esse dragão de uma vez por todas. E aí, enquanto o cavaleiro lutava com sua coragem, uma coragem vacilante, ouviu sua consciência dizer: Deus deu ao homem coragem, e a coragem dá Deus ao homem. Se você encarar o dragão, existe uma possibilidade de que ele venha até te destruir, mas se você não encará-lo, ele já te destruiu. Então disse o cavaleiro: as decisões são simples de tomar quando a gente não tem outra alternativa. E aí, relutante, ele respirou fundo e começou a atravessar a ponte levadiça mais uma vez. O dragão olhou para ele de forma corajosa e pensou: esse certamente é um sujeito teimoso. E aí falou: por aqui de novo? Dessa vez vou te queimar de verdade. Mas agora era um cavaleiro diferente, era um cavaleiro que marchava decidido em direção ao dragão. E aí ele recitava sem parar na cabeça dele: medo e dúvida são ilusões. O dragão tentava despejar chamas dele, mas o monstro não conseguia. Ele continuava recitando que tudo isso era uma ilusão. E o cavaleiro continuou em frente, e aí cada vez o dragão foi se tornando menor, até que ficou do tamanho de um sapo. As chamas acabaram e ele começou a cuspir pequenas sementes sobre o cavaleiro, mas essas sementes da dúvida também não impediram de continuar. O dragão se tornou ainda menor enquanto o cavaleiro continuava avançando. E aí o cavaleiro gritou: venci, vitorioso! E aí o dragão abatido disse ainda: voltarei muitas vezes ainda para me colocar no seu caminho. E aí depois desapareceu. E aí o cavaleiro falou: volte sempre que quiser, e eu sempre estarei cada dia mais forte e você cada dia mais fraco. O autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Rindo, o cavaleiro continuou para avançar até a porta do castelo. Só que esse castelo, de repente, desapareceu. E aí ouviu sua consciência falando: você não tem que aprender coragem e ousadia, porque acabou de provar que elas já são suas. O cavaleiro jogou a cabeça para trás, dando risada, estando super feliz, e já podia ver o topo da montanha.
O caminho parecia até muito mais íngreme do que tinha sido até aquele momento, mas não importava. Agora ele sabia que nada poderia detê-lo. E aí partiu em direção ao topo da montanha, ao vértice da verdade. E aí foi centímetro a centímetro, mão após mão, escalando a montanha, com os dedos sangrando de apoiar naquelas pedras afiadas, e quando estava quase chegando no topo, o caminho dele foi bloqueado por uma imensa rocha. E nessa rocha tinha uma inscrição: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido eu me agarro. O cavaleiro sentiu que estava exausto demais para superar esse obstáculo, que em tese seria o obstáculo final. Parecia impossível decifrar essa inscrição. Agarrado à parte lateral da montanha, ele sabia que tinha que tentar. Seus amigos, os animais, o esquilo e o pássaro, até tentaram demonstrar simpatia por ele, mas se detiveram porque lembraram que a simpatia pode enfraquecer o ser humano. O cavaleiro respirou fundo e leu novamente a última parte da inscrição: pois não posso conhecer o desconhecido, se ao conhecido eu me agarro. Refletiu sobre alguns dos conhecidos que tinha se agarrado durante toda a sua vida. Havia sua identidade, quem ele pensava que ele era e quem ele pensava que ele não era. Havia suas crenças, tudo aquilo que ele pensava ser verdadeiro e o que pensava ser falso. Havia seus julgamentos, as coisas que considerava boas e as coisas que considerava ruins. Ele refletiu tudo isso e levantou os olhos para a pedra, e um pensamento assustador entrou na sua mente. Será que a inscrição não queria dizer que eu tinha que me soltar da pedra e cair no abismo do desconhecido? E ouviu sua própria consciência falar: você compreendeu certo, você tem que se soltar. Então se solte e acredite. E o cavaleiro perguntou: acreditar em quê? Na vida, na força, no universo, em Deus. O cavaleiro parecia não ter escolha. Acreditando que morreria, ele se soltou e mergulhou nas profundezas de suas memórias. Ele relembrou tudo em sua vida, o que havia culpado sua mãe, seu pai, seus professores, sua esposa, seus amigos e todos os outros. E à medida que mergulhava ainda mais fundo no vazio, desprendia de todos os julgamentos que tinha feito contra essas pessoas. Caía mais e mais, cada vez mais rapidamente. E então, pela primeira vez, viu sua vida com lucidez e sem julgamentos, sem desculpas. Naquele instante, aceitou plena responsabilidade por toda a sua vida. Daquele momento em diante, nunca mais culparia ninguém por seus erros e por seus problemas. O reconhecimento de que ele era a causa e não o efeito lhe deu um novo sentimento de poder. Agora não tinha mais medo. Uma grande calma envolveu ele e algo muito estranho aconteceu. Ele começou a cair para cima. Sim, embora parecesse impossível, ele estava caindo para cima, subindo para fora daquele abismo. Ao mesmo tempo se sentia conectado ao céu e à parte mais profunda dele, ao centro da terra. De repente, não estava mais caindo, mas em pé no topo da montanha, e compreendeu o total sentido daquela inscrição que estava na rocha. Ele se desprendeu de tudo que temia e de tudo que ele tinha conhecido e possuído. Sua vontade de abraçar o desconhecido o tinha libertado finalmente. Agora o universo lhe pertencia. Ele estava pronto para experimentar e desfrutar de todo o universo. O cavaleiro permaneceu no topo da montanha, respirando profundamente, com uma sensação irresistível de bem-estar. Ele ficou encantado em ver, ouvir e sentir o universo inteiro. Antes, o medo do desconhecido embotava seus sentidos, mas agora ele era capaz de experimentar tudo com uma clareza de tirar o fôlego. O calor do sol da tarde, a melodia da brisa da montanha e a beleza da natureza encheram o cavaleiro de um prazer indescritível. Seu coração transbordava de amor. Amor por si mesmo, por sua esposa, por seu filho, pelo mago, pelos seus amigos animais, pela vida e por esse mundo inteiro maravilhoso. O cavaleiro ajoelhou com lágrimas de gratidão jorrando de seus olhos. E ele falou: quase morri pelas lágrimas que eu deixei de chorar. As lágrimas rolaram por seu rosto, passaram pela barba e atingiram o peitoral. E aí rapidamente derreteram o que restava da armadura. O cavaleiro gritou de alegria, nunca mais vestiria qualquer armadura. Ele sorriu através das lágrimas, sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele. Uma luz muito mais brilhante e muito mais bonita que a sua armadura.
Era uma luz borbulhante como um riacho, brilhante como a lua, deslumbrante como o sol. Pois agora o cavaleiro era o riacho, ele era a lua, ele era o sol. Ele podia ser todas essas coisas de uma vez agora e muito mais, porque ele era único com o universo. Ele era amor. Uau, hein? Quanto conhecimento, quanta sabedoria nesse livro. Um livro pequeno e com tanto conhecimento. Espero que você tenha gostado desses 3 vídeos. Tem bastante conhecimento, vale a pena assistir os 3. E se você gosta do tema de superação, confira o mini curso de superação que eu tenho aqui na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar grandes e poderosos princípios de superação. Não deixe de conferir e espero você no próximo vídeo. Até lá!